Só... Ah, mudou. Não, eu pensei que tava mais ensaiar. Você podia ter posto um pet tuto. Pet tuto. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pode Tuto. Sempre um prazer te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O que importa é você estar aqui com a gente. Segue, opina, escreve. A gente adora a sua participação, a sua opinião. Para nós faz toda a diferença e é por isso que cada vez mais a gente traz aqui episódios interessantes. E hoje a gente vai meio repetir, vamos dizer assim. Porque a gente traz como convidado, né? Um cara que já virou sócio de um Pode Tuto. Ele até teve a ousadia de falar, por que não um pet tuto? Ele adora os pets e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje é episódio 61, né? Depois de 60 episódios... Estamos de volta. Ele foi o nosso primeiro convidado. Olha que honra poder recebê-lo novamente aqui, hoje acompanhado com outras colegas de trabalho. Eu estou falando nada mais, nada menos do que do Dr. Cálio Parma, que é nascido em São Paulo, que é o dono lá da clínica veterinária Cálio Parma também, o nome da clínica, Dr. né? Cálio. Isso aí. Ele é formado pela Universidade de Brasília. Marília, desculpe. Em 1993, faz um tempo aí. Faz um pouquinho. Ainda bem que foi ele que colocou essa informação aqui. Ou seja, ele atua há mais de 30 anos no mercado cuidando aí dos pets e tem uma clientela muito extensa, né? Tutores aqui preocupados e que ele teve todo um cuidado hoje de voltar aqui num Pode Tuto para contar essa nova realidade dos pets, porque mudou muito. Depois de 60 episódios, acho que ainda muita coisa mudou também, sim, viu? Com certeza. Quem tá com ele, com o Dr. Cálio? Então, vieram com eles hoje as parceiras que trabalham com ele, né? Doutora Gabriela D'Angelo, formada em Medicina Veterinária pela Universidade de São Judas há 6 anos, é membro da equipe do Cálio há 3 anos, foi estagiária dele, né? Sim. Trabalhar com o professor, é muito bom, né? Participou de diversos cursos de aprimoramento na área de clínica e anestesia e hoje realiza atendimentos clínicos com alta eficiência de maneira humanizada na clínica do Dr. Cálio. E a doutora Amanda, que também estudou na São Judas, formada pela São Judas há 3 anos, estagiária também com o Cálio, tem o seu currículo em diversas participações em congressos, onde traz atualizações para toda a equipe e hoje realiza atendimentos clínicos, principalmente na ONG. Isso. Né? Na ONG da Associação de Amparos aos Animais, no município de Diadema. Que eu esqueci de dizer que o Dr. Cálio é diretor de operações da ONG, né? Que ele vai tratar disso também. Bem-vindos a um Pode Tuto! Obrigado! Maravilha receber vocês. Eu fiquei tão feliz quando você entrou em contato comigo. Eu que agradeço. Sabe, porque assim... A sua recepção é demais, né? Ah, imagina, porque assim, o coração fica quentinho, sabe? Quando alguém liga e fala, pô, posso ir lá? Significa que foi bom, que quer voltar, que se sentiu bem, né? Sim. Então a gente fica muito feliz. Legal. Muito obrigada por essa confiança de estar conosco aqui hoje. E aí, primeiro, assim, então, vocês estão em equipe, né? Sim. E hoje viemos em peso. Em peso, é aquilo, a união faz a força, né? Então eu quero começar conversando exatamente sobre isso, sobre essa questão de quanto tempo que vocês estão trabalhando em equipe. Bom, vamos lá. Eu formei essa equipe com a doutora Amanda, a doutora Gabriela, há mais ou menos esses 3 anos aqui que a gente vem trabalhando junto. Então, a necessidade de formar essa equipe é justamente porque o mercado está cada vez mais aquecido, né? Eu já estava trabalhando numa sequência de 12 horas por dia. Caramba! Entendeu? Então, eu trabalhava... começava às 7 da manhã, porque os atendimentos começavam às 9, mas eu ia para a clínica às 7 horas, fazia as cirurgias até às 9, e aí depois das 9 começava os atendimentos. Normalmente eu iria até umas 5, 6 horas, só que sempre tem aquele cliente, por favor, doutor, espera um pouquinho para me atender. Eu esperava, tal. Então acabava dando das 7 às 7. Nossa! Então era uma carga horária bem pesada, mas eu fiz isso de boa, porque eu falo para elas, inclusive, elas são testemunhas disso, a minha profissão, ela tem muito mais prazer do que sacrifícios, entendeu? Para mim. Então, eu continuo levando de boa. Se eu precisar trabalhar 12 horas, eu trabalho, não tem problema. Mas chega num momento da nossa carreira que a gente tira um pouquinho o pé
E a gente tem duas forças jovens aqui que talentosas, competentes, né? Então, tudo que eu faço, às vezes eu vou pensar, raciocinar em cima de um caso clínico, elas pensam exatamente iguais. Os pensamentos são exatamente iguais. Então, eu falo, pô, por que não? Vem trabalhar comigo, né? Eu sei que a clientela procura mais, quero calho e tal, elas sabem disso. Acontece isso no dia a dia? Acontece bastante. Né? Gabriela sofre um pouquinho mais. Acontece, mas eu também entendo. Porque eu cheguei há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, por mais que eu fiz estágio com o doutor, tive um convívio. Então, eu falo que muita coisa do que eu aprendi foi graças a ele. Então, eu consegui ali ter esse aprendizado com ele. E aí as pessoas estão se acostumando comigo. Então ainda fica, você é muito novinha, você ainda está no começo. Então tem aquela desconfiança ainda. Mas com o tempo as pessoas estão entendendo e vendo que eu aprendi com ele e cada vez mais a gente está evoluindo juntos também. Essa troca é muito importante, né? Eu também digo que eu estou um pouquinho velho na profissão, né? E eu adoro receber residentes. Adoro receber residentes, porque cada pergunta que é feita, às vezes a gente faz tanto no automático que eles às vezes perguntam, mas por que você está indo para esse lado? Aí você faz se atualizar, se explicar a sua conduta. Então, de fato, não é só ele que está dando para vocês. Vocês também estão contribuindo. Sem dúvida. Sempre. Essa troca é mútua, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ela é mútua. Mútua, com certeza. Então, assim, qual que é, na sua opinião, Amanda... Calma, gente, que eu vou... É isso mesmo, é Amanda, não tô errada. Então, Amanda, assim, qual que é a vantagem para você, com o seu olhar, né, desse trabalho em equipe, além dessa troca que o Marcelo tá trazendo aqui? Sim, a gente sempre conversa sobre isso, né? Mas eu acho que o mais importante, o que mais agrega para a clínica, assim, a gente trabalhar nós três, é que 3 cabeças sempre pensam melhor do que uma, Perfeito. Né? Então, mesmo se eu atendo, o Calho, a Gabi, a gente sempre tá debatendo todos os casos. Então, meio que indiretamente, os 3 acabam decidindo, tomando a conduta juntos. Isso é muito melhor para o cliente. Sim. Muito melhor. Sim. Muito Não, isso é uma vantagem para nossa clientela, assim, é muito grande, porque, você vê, nós já estamos 3 anos juntos. Provavelmente a gente deva ficar por muitos anos juntos. Opa! Né? E aí, o que acontece? Cada vez a integração é maior, cada vez, por mais que uma pode pensar diferente da outra, tal, a gente converge no benefício do pet. Então nós estamos ali todo o tempo preocupado, o que erramos aqui, o que acertamos, deu certo, vamos continuar nessa linha, nessa conduta, nós vamos alinhando. E a gente vê a evolução em 3 anos nos atendimentos, é espantosa. Às vezes a gente até incomoda, porque você vê, muita gente coloca crédito só para mim em rede social e tal. Mas não é, por trás tem 2 profissionais aqui que contribuíram, entendeu? Da mesma forma, né? E então a gente está trabalhando justinho, alinhado, então só os pets que se beneficiam disso, né? Pois é que assim, normal, né? Que o tutor, ele fique meio... É a mesma coisa quando a mãe vai levar o filho na escolinha e vem uma outra tia buscar o filho na porta, né? Fala, mas cadê aquela tia? Porque agora ele vai chorar, né? Vamos dizer assim. Então, acho que é uma questão de acostumar mesmo com o tempo e criar esse vínculo, essa confiança. Sim. Mas o fato de vocês já trazerem isso aqui para esse momento de que vocês estão coesos, que vocês conversam, que as opiniões vão de encontro e que vocês meio que daqui a pouco começam a se olhar, já sabe o que o outro está pensando. Sem dúvida. Não é isso sim. que acontece? Isso é o que mais acontece. Não é? Então, e aí traz muito mais segurança para o tutor, com certeza, né? Legal. E Calho, e Gabriela e Amanda, você continua recebendo estagiários para treinamento? Eu continuo. Só que assim, hoje em dia, nós vamos falar talvez um pouco sobre isso, mas hoje em dia, assim, o ensino na medicina veterinária, ele está muito precário, né? Então, se eu começar a admitir estagiários em começo de faculdade, eles não conseguem absorver o que eu posso passar para eles, não conseguem. Então, hoje eu dou uma prioridade em pegar estagiários do último ano. A exceção é a estagiária atual que está com a gente, a Lívia, que é filha de um amigo meu, que talvez até você lembre e conheça.
a gente chamava ele de Saturo, o Alexandre. Ela é filha dele, ela está fazendo estágio desde o começo da faculdade, porque eu fiz questão, entendeu? Eu estou ensinando ela então ela vai ter 5 anos de estágio com a gente. Então, hoje ela está no 3º ano de faculdade, então ela é uma das estagiárias atualmente, mas eu estou aberto a receber outros. Eu preciso do interesse, né, da Então, pessoa. é isso que eu ia te perguntar, né? Qual que é a habilidade, o quesito que faz uma diferença? Porque a gente não sabe quem é que vai estar assistindo, né? E de repente alguém que queira fazer veterinária fala, poxa, eu gostaria de fazer estágio na clínica lá com eles. Sim. Qual que é um quesito importante que vocês ou você entende que é primordial para um estagiário? Vou deixar a Amanda falar essa daí, porque eu pegava no pé dela. Fala pra ela as 3 coisas que precisam. Como é A sigla, fala a sigla. É o chá. O chá. Você sabe o que é o chá, não? Não, conta o que é sabe o chá. Sabe o que é o chá, Marcelo? É chá com CH? Sabe o que é, não? Não. Já tem 3 o coisas. H é humor? Curiosidade. Não. Não é curiosidade. Vamos lá, vamos tentar acertar, vamos ver. Eu achei que era humor, não. Curiosidade. Não sei. Não. Ó, fala Amor, você, fala ela. O A é amor. Não. Não romantiza. Tá? Você De tá... repente é amor pelo pet, não. Não. Humanizado. Mas isso é óbvio. Humanizado, é o óbvio H. que tem que ter, óbvio, né? Pra veterinária. É óbvio, então já é aplicado. Não, é coisa que não é óbvia. Tá bom. Mas, Não de certa sei. forma, é. Fala aí. Conta. Amor. Competência. Isso. É isso? Habilidade e atitude. Atitude, habilidade. Perfeito. E aí eu brinco, assim, no meio veterinário a gente fala muito. Você tem que começar a tomar o chá pelo ar. O que mais é Sim. importante, pra mim, atitude. A Se não tiver proatividade e atitude, é, lógico. atitude. Uhum. Não tiver atitude, já era, não tem como. Você sabe você sabe que é assim, eu comecei a dar os estágios lá na clínica e eu comecei a priorizar, por exemplo, filhos de cliente, ou quando amigos me pedem. Eu falei, não, tá bom, não tem problema. Por quê? Porque, na verdade, aquele cliente, que é meu cliente, quer que o filho dele faça estágio comigo, ele acreditou no meu trabalho. Perfeito. Entendeu? E por que não dar essa oportunidade pro filho dele? Né? Então, a Gabriela era filha de uma cliente. Ai, que legal. A exceção foi a Amanda. Entendi. Porque a Amanda chegou e ele telefonou na clínica, eu atendi o telefone. E ela falou, olha, eu estou precisando fazer estágio, você está dando estágio? Eu falei, olha, sabe o que você faz? Manda um currículo. E aí eu analiso o currículo. Só que, assim, o meu tempo é tão corrido lá que é difícil eu fazer esse tipo de análise. E eu, no final do telefone, falei para ela, mas se você quiser vir aqui conversar pessoalmente, fica à vontade. Né? Aí eu fui. Ninguém vem. Ninguém vai. É ninguém mesmo. vai. Eles têm Falta vergonha. atitude. Falta atitude, já é uma... E ela teve. Aí, Olha que legal. Captei a mensagem. Sensacional, Eu Calil. falei, não, é nisso que pegou. Você vai vir fazer estágio aqui, não tem erro. Aí ela começou a fazer estágio, foi aprendendo, foi desenvolvendo, e eu consegui enxergar nela um potencial Claro. que eu falei, como eu enxerguei na Gabriela também. Porque a Gabriela, no começo, ela falava pra mim, fala o que você falava. No final da faculdade, sempre vem aquela sensação, e agora? E agora, é verdade. Então, eu fiquei com essa sensação e eu falava pra ele, não sei se eu vou dar continuidade. E aí ele falou assim, não, você é uma pessoa que não pode desistir. Ele falou, eu vejo potencial em você. E aí foi que eu falei, vou seguir. E ainda continuei fazendo estágio, mesmo depois de formada, ainda fiz um período de estágio com ele. Ela era... Entendi. Sem falar, não assino, é isso? Você se formou e continuou fazendo estágio. Significava que você não assinava. Sim, até... Não, o estágio... A partir do momento que ela tem o CRMV, ela já pode... É que ainda não tinha o CRMV. É que ela se forma entendi, e demora um tempo. Não, achei que era uma Acho que a opção. Você medicina vem tinha e antes falava, até eu o prefiro CRMV. não Não, assinar. só depois da ainda colação. demora Um período mês, mais ou menos. que eu ainda Um mês, fico fazendo 40 estágio. dias. Na veterinária demora um pouquinho mais. Aí ela continua ainda fazendo estágio. Porque tem Mas residência. na Gabriela eu falei assim, não, você não pode desistir. Você é a única estagiária que está aqui comigo que não vai poder desistir. Porque ela veio com um embasamento teórico muito bom.
Entendi. Entendeu? Então faltava realmente a prática. E aí né? juntou Então, tudo isso, né? Essa prática, essa sua experiência que Sim. você tem de tanto tempo, que é de família já, né, Calil? Sim, meu pai, Então, né, pois é. Quem não você assistiu o contou. primeiro episódio, Isso. o pai dele foi o veterinário do meu cachorro. Mas volta Quando lá. eu tinha cachorro. Volta lá. que hoje você não tem? Eu quero ter, a Débora não deixa. Mas quando eu tinha 2, 3 anos de idade, Ele eu quer tinha um voltar cachorro. nesse tema, tá? E o pai dele era o veterinário. E era muito parecido com você, seu pai. Eu lembro muito perfeitamente. Vamos lá, Quer dizer, vocês, você é parecido com ele. vocês são Ainda bem, né? uma equipe, né? Que eu tô dizendo, vocês falam que se conversa já pelo olhar, já começa a saber como pensa Sim. e tal. Forma um tripé, assim, né? O que eu quero saber é qual é o diferencial da clínica de vocês? Porque a gente sabe que tem um pet em cada, né? Uma clínica em cada esquina. Sim, São muitos, mas a gente sabe que há profissionais e profissionais. sim. Qual que vocês acham o diferencial de vocês? Essa sua questão é importante. Ah, Porque o grande diferencial que a gente vê hoje em dia é você ir na clínica e estar sempre os mesmos veterinários lá. Entendeu? sério que isso é um diferencial? Olha, eu Por quê? tenho pet, né, gente? Porque Então- se você vai num hospital 24 horas, Tá, a rotatividade de veterinário nesses lugares é muito grande. entendi. Entendeu? E por trabalhar 24 horas, ninguém vai ficar 24 horas. Claro, que tem os plantões, né? Só que aí o que a gente oferece para o nosso cliente? Isso não só eu, doutora Gabriela, doutora Amanda. Os nossos clientes têm nosso telefone celular. Eles podem. Hoje nós estamos aqui no podcast, eu não vou atender agora. Mas acabando esse podcast, eu já vou atender. Entendi. Entendeu? Então, o cliente, ele tem essa confiança que isso é muito importante. Entendeu? Acessibilidade. Acessibilidade. Porque aqui você não vai encontrar nem no meu, nem no da doutora Gabriela, nem no da doutora Amanda, uma mensagem. Olha, meu horário de atendimento é tal, em caso de emergência, procure o pronto-socorro. Não, nunca você vai encontrar isso. Entendeu? E é uma coisa que você mais vê hoje em dia. Não, exatamente. Cara, sou testemunha, né? Minha irmã é cliente sua. Sim. Quer dizer, minha irmã tem um cachorro que é cliente. Não, ela é cliente É verdade. e a cachorra é paciente. né? Exatamente. Isso. Então, me ajuda nos termos aí. E a acessibilidade que você tem, eu falei, nossa, o Calil tem muita paciência com você. Mas paciência eu tenho. Ela lá da aquele distância ainda, ela continua às vezes bullying chamando. saudável do irmão. Sim, acho que é um... sim. É? Não, mas na verdade a sua irmã, ela foi, para quem não sabe, né? Ela foi pra Bahia, né? Sim, pra Ela tá Itacaré. morando na Bahia. Antes ela passou comigo pra fazer todo um um check-up. preparo. Fez uma e geral tal. na Luna. E eu preparei pra ela um kit de medicação. Porque eu falei, se você me ligar lá, eu vou te falar que você vai ter que usar esse remédio, você precisa ter. E aí eu separei uns remédios que não são tão caros, tal. Leva eles, que se precisar você vai ter eles. Ótimo. Outro diferencial de vocês, Sim, então, gente. sim. Com certeza. Sim, isso é o que o cliente adora. O cliente Sim. adora. Porque traz uma sensação de segurança, né? E, enfim, vira uma padronização, né? Sim. Vocês têm esse padrão. E a gente tem, assim, a gente resolve os problemas. Tá? Então a gente não evita os problemas. A gente encara e resolve. Atitude. Atitude, Entendeu? claro. Tem que ter. Então, porque a atitude também faz parte daquele momento, porque nem tudo são flores, nem sempre o pet tá bonitinho, perfeitinho, né? Normalmente, óbvio, quando procura a clínica, é porque ele tá doentinho. Sim. E quando agrava... Não, nem sempre. Às vezes a gente Previne Vacina, também. previne. vacina. Importante. Vacinação. Tá. Entendeu? Check-ups que a gente faz para ver, tá. tentar descobrir alguma coisa. Nós vamos falar ao longo do podcast, mas o procedimento de limpeza dos dentes Boa. é para te trazer benefícios para a saúde do pet. Sim, então Não é só- uma prevenção. É que assim, também. todo mundo gosta que tirou o bafo do cachorro. Mas ali, por trás disso, você eliminou uma contaminação bacteriana. Dentistas que estão ouvindo a gente vão saber do que eu estou falando. Aham. Mas assim, onde eu quero chegar, né? Nem tudo são flores, assim, quando há perda de um paciente, como é que vocês lidam com isso? Como é que é falar para o tutor, né? Não é família, mas é tutor, né? Sim. Como funciona isso? Também vocês têm um protocolo, tem um jeito, cada um tem o seu modo? É lógico que a gente imprime cada um pouco do seu jeito, né?
Só que essa perda é uma perda que envolve situações diferentes, né? Nós temos fatalidades, nós temos doenças crônicas, doenças degenerativas, né? E então cada situação requer uma conduta, requer um acompanhamento e requer um suporte, muitas vezes para o tutor da gente, ele espera isso da gente. E a gente oferece esse suporte, sem dúvida. Qualquer cliente, qualquer tutor que você conversar, que passa lá, dificilmente ele vai falar, ai, não gostei do Cálio, não gostei da Gabriela, não gostei da Amanda. Entendeu? Ninguém. É Você muito não tem legal isso. É muito gratificante, Sabe, mesmo no momento de perda, entendeu? Né? Mesmo no De momento te perda. agradecer e falar, você fez tudo por ele, muito obrigada, né? Isso alivia um pouco a carga em cima da gente, porque a carga é pesada. A medicina veterinária é uma das profissões que mais sofre um burnout, né? Burnout. Burnout. E um índice de suicídios é muito grande na profissão. Mesmo? É o maior índice de suicídios é da veterinária. Verdade. E é por essa carga emocional que a gente é submetido. Entendi. Porque assim, quem não gosta de cachorro? Pois é. Entendeu? Quem não gosta de gato? E tem uns que falam, não gosta de gato e tal. Mas se você for analisar essas pessoas não gostam de gato, não gostam de cachorro, são pessoas que... teve, né? Não, mas, por exemplo, exemplo, agora eu vou falar aqui, né? Vou falar, não, eu acho que eu prefiro mais cachorro a gato. Acho que o cachorro é mais cute, assim, do que o gato. Porque o gato, costumam dizer, tem até também aqui no meio, a gente vai falar sobre isso, que ele é mais distante, ele é mais na dele, pouquinho mais né? individualista. Mas você sabe que eu tinha um vizinho, você lembra do vizinho que tinha Sim. lá na frente? Tinha um gato, era persa, né? Lindo gato. Coisa mais linda, o gato. E toda vez que coincidia de ele abrir a porta dele, eu amei o gato, vinha pra dentro da minha casa. Mas é óbvio assim, é o gatinho. Aí eu falava, você pode ir lá, por favor, pegar? Eu não tinha coragem de pegar o gato, porque no gato não era meu, né? Mas jamais é uma pessoa, acho que, quer dizer, existem casos, mas de tratar mal, maus tratos, né? Mas a gente trabalha na ONG, a doutora Gabriela também, a doutora Amanda também. Hoje em dia mais a doutora Amanda que atende lá do que eu até. Ela atende mais do que eu. Mas a gente pega lá situações de maus tratos, É né? mesmo? Porque acaba caindo na gente e a gente recupera os bichinhos, coloca lá para adoção, entendeu? Mas situações de maus tratos, né? Não daqueles donos que querem abandonar o animal. Esses não. Porque esses são os piores, que querem abandonar o animal. Outro dia eu vi na TV uma reportagem que o cachorro estava dentro da casa sozinho há dias. Sem água, sem comida, sem nada. Mas isso é crime, crime, isso, né? Isso é crime. Virou Não, é crime, crime. né? A gente tem lá contatos com delegados que são da causa animal. Então, hoje em dia, a nossa ONG é toda cheia de câmeras, a gente filma situações de abandono. Às vezes a pessoa da diretoria vem, vamos publicar isso aí. Eu falei, não precisa publicar. Se a pessoa começar a dar problema pra gente, a gente vai atrás, faz do jeito certo, faz uma queixa criminal, mas temos imagens, se a pessoa vier contra a gente vai contra e põe um fim nisso, né? Porque o objetivo é sempre que o animal não sofra. Claro. Calil, vou falar um pouco dos hospitais veterinários, assim. Sim. Tem muito. A sua clínica perde alguma coisa para os hospitais veterinários, em termos de equipamento, estrutura de atendimento, alguma coisa? É diferente? Não, na verdade é assim. Hoje em dia, por exemplo, os hospitais hoje que estão se formando aqui, principalmente na cidade de São Paulo, mas no interior também, são assim, a grande maioria deles são investidores que colocam dinheiro numa estrutura daquelas, com aparelhagem, e monta também uma equipe com veterinários, com diretores e tal, mas com um único objetivo, de ganhar o dinheiro de volta. Sim. Que investiram. Lógico, investidor investe para ganhar dinheiro. Entendeu? Então hoje você vê surgir muito esse tipo de estabelecimento com esse objetivo. Né? E é forte, o apelo é forte. Eles têm apelo forte em rede social, eles têm apelo forte em marketing, propaganda e tal. Então, acaba abocanhando uma boa parte de tutores que, onde eu vou levar meu bichinho? Eu vou levar naquele hospital tal. Mas que o objetivo deles acabam sendo esse. Né? As clínicas, de um modo geral, clínicas como a nossa, clínica de outros profissionais também,
que estão há mais tempo no mercado, é lógico que tem o lado financeiro, tem, como todo comércio tem, né? A gente não vive só de amor, né? Mas a gente tem aquela preocupação, por exemplo, eu tenho uma preocupação de fidelizar todos os meus clientes. Eu tenho mais de 90% dos meus clientes são fidelizados. Esses hospitais não têm essa preocupação em fidelizar. Entendi. Porque é aquele atendimento ali na hora e acabou, né? Então, é assim, é uma coisa que você fala assim, Calil, você não pensa em ter um hospital? Sabe por que eu não penso em ter um hospital? Por quê? Porque eu vou parar de sair da linha de frente do seu atendimento e ficar administrando veterinário. Entendeu? E é difícil achar duas boas assim. Entendi. Hoje no mercado. Então, pois é. É complicado, né? Essa questão da gestão, né? E você que está acostumado ali com o bichinho e tudo mais, né? Sim. Fala, amor. Não, que estava pensando aqui, nós temos 2 vestibulandas, né, esse ano. Casa. E tem muitos alunos também assistindo ao nosso podcast que querem fazer medicina veterinária. Sim. Qual a sugestão que você dá para eles? Conselho, né? Em Conselho. relação às faculdades, em relação ao ensino. Sim. Eu falo muito, eu encontro muito esse pessoal mais jovem que está interessado, inclusive alguns, antes de entrar numa faculdade veterinária, eu dou a oportunidade, se quiser passar um dia comigo, eles podem passar comigo. Que legal isso. Para ver se... Já é vários, né? Tivemos vários que foram com a gente lá para a ONG, pegou um dia inteiro. Eu falei, não, você vai ver no Tatuapé como a gente atende na ONG, nós vamos lidar com os animais, e é para ver se você quer. Alguns desistiram. Outros amaram. Desistiram por experiência, isso é bom também. Sim. Então, é porque bom. sentiu na pele ali, né? Na, O dia a dia. na prática é totalmente diferente, né? Na teoria a gente tem que a veterinária é tudo muito bonito, mas na prática a gente sabe que não é. Então vai ter situações desagradáveis, vai ter situações que a gente vai ter que ver um animal em sofrimento. Então, não é todo mundo que consegue passar por isso, né? E também tem um outro detalhe. Quando a gente conversa com os jovens e fala, quero ser veterinário e tal, eles pensam a princípio só no gato e no cachorro. Sim. E também não é só isso, né? O campo é grande. Não é? Não, a gente tem na veterinária, você pode cuidar de animais de grande porte, né? Os bovinos, os equinos, os animais silvestres, entendeu? Você também tem a área de aves, saúde né? animal, a inspeção animal. Então você pode trabalhar em frigorífico, pode trabalhar em granjas, pode trabalhar em criação de porcos, entendeu? Entendi. Então você tem até piscicultura, bicho da seda, apicultura, abelhas, entendeu? Então, Sensacional. assim, você tem uma gama de lugares que você pode se alocar. É que a gente está num centro urbano aqui que o foco é cão, gato, cão, Sim, gato, cão, gato. sim. Então, a gente acaba falando mais sobre isso. Mas eu na minha época de faculdade, eu fiz um curso de inseminação artificial na Lagoa da Serra. Eu sei inseminar as vacas direitinho, acompanhar, ver o período de cio, fazer a inseminação. Eu aprendi tudo isso. E eu ia lidar com cão e gato, mas eu quis aprender, eu quis saber, né? E mexer, por exemplo, com bovino é diferente de mexer com cão e gato. Cão e gato tem um valor sentimental. Ali, se aquele bovino fica doente, o criador não tem nenhum sentimento por ele. Não tem nome, né? Então ele vai falar, não, quanto fica para tratar ele? Não, pode mandar para o abate e vende, e aí o interesse é financeiro. Entendeu? Então, quer dizer, é um jeito diferente. Como que o veterinário de grandes animais se dá bem? Ele entra numa fazenda, onde está parindo 60%. Eu vou fazer parir 80%. Pô, enche o bolso de dinheiro do fazendeiro. Paga bem esse veterinário. Entendeu? Aí o veterinário se dá bem. Pô, eu tenho colegas veterinários que mexem com grandes animais que... tem fazendeiro que manda buscar de helicóptero para ir na fazenda. Olha só. Entendi. Então é um negócio... Dá para você... Só que você não pode morar em São Paulo, né? Sim, é muito amplo. Né? E será que essas faculdades do interior têm esse foco e as faculdades urbanas outros também? Sim, você vê isso. Eu vejo. Eu, pelo menos, lá me formei em Marília, lá tem a fazenda experimental. Aqui você vai, né, na Universidade de São Judas, tem o quê? Um animal só. É bem menor, né? Essa Estrutura área pequena. É menor. E aí vocês que, vamos dizer, em comparação ao Calho, né? Estão mais há pouco tempo na profissão, vamos dizer assim. Sim. Qual vocês acham que é o maior desafio
para aqueles que estão de fato cursando veterinária? Eu acho que assim, a veterinária, por mais que ainda é muito falado que está um campo muito saturado, eu acho que você tem que ter esse diferencial. Então, você tem que ter atitude. Eu acho que hoje as pessoas estão se formando também muito de qualquer jeito. Então, a pessoa precisa estudar, precisa ir atrás, não só na teoria, na prática também. Sim. Então, é isso que está faltando. E a pessoa tem que ter esse pensamento já, para ir atrás e conseguir se formar um bom veterinário. A faculdade mesmo fala. A faculdade está ali para te dar o ensino, mas quem vai fazer o seu nome é você mesmo. Com certeza. Então, precisa mesmo dessa atitude de estudar, de ir atrás, correr atrás. Tem vários também cursos para você fazer que vai te ajudar bastante na sua formação. E você se lembra, Amanda, de um momento que foi difícil, que você chegou a falar, vou desistir? Desistir? Eu acho que não. Não, que né? não. Calho não Desistir, deixou, acho né? que Calho Não, eu conheci ela só no final. Foi só no final. Sim, mas desde que eu comecei, já sabia, né? Mas quando eu comecei a fazer estágio, eu tive total certeza, assim. Claro que tem uma insegurança, né? Tipo, vai dar certo, não vai. Mas acho que desistir, acho que não. Nunca pensei. E um procedimento que foi muito desafiador para vocês? No consultório, assim. Isso é legal, né? Essa tem a história da Amanda, De perro, né? De perro. Eu não era formada ainda, né? Não, fazia estágio. Né? Fazia estágio comigo. Quer que eu fale um pouco? Começa, eu continuo. Nós tivemos isso tudo em comum acordo com a tutora. Talvez, se a tutora ouvir a gente, ela vai lembrar disso e vai até se emocionar, né? Porque esse cachorrinho era um pitbull de 15 anos de idade. E essa raça dificilmente chega nessa idade, né? 15 anos. E ele estava com uma neoplasia, né? Um tumor no membro. E a gente precisava operar porque a gente tentou evitar, mas chegou num ponto onde estava acontecendo uma hemorragia e não dava, ele ia acabar vindo a óbito por causa daquela hemorragia. E ali eu teria que tomar a decisão de operar. E nós tomamos a decisão de operar. E aí partiu para essa cirurgia eu e a estagiária Amanda. Estagiária. A cirurgia lá na clínica. Lá na clínica. E durante o procedimento, fala aí o que aconteceu. Ele começou... Primeiro ele teve uma convulsão, né? Sim. E aí eu lembro do cara falando, vai parar. Eu, ai meu Deus. Nunca tinha visto, porque eu já fazia estágio lá com ele, mas ainda bem, é muito raro acontecer essas situações, né? Então, eu já fazia estágio lá, mas eu nunca tinha visto alguma coisa dar errado, assim, né? E aí o Calho, vai parar. Eu, ai meu Deus, e agora? E aí eu lembro que o Calho conseguiu pegar a veia dele sem garrote, sem nada. Eu não sei como que ele fez isso. Mas ali Deus ajudou um pouco. Ali foi Deus. Eu até falei pra tutora, eu falei, olha, porque tudo isso que eu tô falando, eu falei pra tutora também, né? Eu falei pra tutora, eu não sei qual o santo que você reza, mas me passa o nome, porque eu vou ter que rezar também, porque, eu não sei o que aconteceu ali, né? Sim. Foi tudo sem garrote, foi tudo. E o cachorro teve uma parada. E aí quem foi lá e ressuscitou foi a estagiária Amanda. Ela massageou, voltou o cachorro e tudo bem, deu certo a cirurgia, o cachorro viveu. Acho que ainda uns 6, 7 meses ainda. Acho que foi quase um ano. Quase um ano, né? Então. Foi um ano. Um ano, né? Legal. Como é que você se legal. sentiu, assim? É isso. Aí pronto, e aí eu falei, não, é essa que vai ter que trabalhar comigo. Né? Você sabe, né, como é que é. Você já vê a pessoa que legal. Teve atitude, competência... Sim. E habilidade. Teve mesmo. É lógico que competência e habilidade é só o decorrer do tempo que vai me mostrar, né? Sim. Mas a atitude já é imediata. Nossa, com certeza. Porque você vai desenvolvendo essas competências, tá no né? DNA, você vai trabalhando. A atitude. Muitas vezes sim. E aí, né? Quer que eu possa continuar? Eu só queria pôr um adendo aqui, quando você me perguntou da faculdade, e principalmente para quem está ouvindo a gente que quer fazer veterinária. É assim, vocês têm que escolher uma faculdade boa, mesmo particular, não tem problema. Existem faculdades particulares boas.
Analisem o currículo. Não entre só porque falaram que é legal tal. Vai lá, pega o currículo, a carga horária de cada matéria, o que vai ensinar, o que vai proporcionar e tentem fugir de EAD. Entendeu? Veterinária não é uma carreira para fazer EAD. Não dá para fazer home Mas office, né? então... Não dá. Não, essa é uma questão interessante que você está colocando, que me parece que tá surgindo, o MEC está mudando algumas diretrizes aí em relação aos cursos EAD. Então, alguns não podem, de forma alguma, mais ser... Mas eles excluíram a veterinária disso. Eu achei que a veterinária estava dentro disso. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver a presidente do Conselho Federal de Medicina dando um depoimento ali, um depoimento forte, entendeu? E ela foi até, o Conselho Regional de Medicina Veterinária foi até advertido pelo MEC, foram multados, inclusive, por causa dessa objeção que foi feita. Mas a gente vê na prática, eu estou na prática vendo, você quer tutor, tem que aprender. Você quer que seu paciente seja atendido por um médico que fez EAD ou presencial? Tá respondido, né? Não tem como. Tá respondido. Mas uma dica que você deu também que é bem interessante. Se o aluno vestibulando tem interesse em mexer com fazenda, tem que fazer uma faculdade no interior. Essa é uma dica óbvia. E quem gosta de pet pode fazer na região urbana também. Sim, sem dúvida. Vai ter mais prática. Não, eu acredito que tem faculdades, a faculdade ela tem que ensinar tudo. Né? O objetivo dessa faculdade tem que ser esse. Ela é avaliada pelo MEC para ver se formou. E aí você olha a nota que o MEC deu para aquela faculdade. Eles publicam isso. Isso para qualquer carreira, não precisa ser só veterinária. Boa. Nossa, então eu imaginei que a medicina veterinária estivesse dentro desses... Não, obrigatório fazer todo mundo presencial. Imagina isso. Por isso que eu coloquei isso aqui, gente. Tô boca aberta. Talvez mude, vamos ver, né? Vamos torcer, né? Ainda acho que não tá tudo muito fechado, vamos torcer, né? Calhou, deixa eu falar? Deixa eu falar. Tá bom, de vez em quando ele me dá uma Você sabe disso, há 61 episódios eu venho pedindo... Cachorro. Débora me libera um pet para eu comprar, adotar. Mas eu volto aqui o terceiro episódio meu, desde que vocês tenham o cachorro. Isso aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como eu vou sair dessa? Me ajuda no argumento. Me ajuda no argumento financeiro. Tá. Ter pet é gastar muita grana? Bom, vamos lá. Isso eu te diria que 90% das pessoas, não vou nem falar tutores, vou falar das pessoas, acham isso. Ter um pet gasta muito dinheiro. Eu vou te dizer que não é verdade. Não é verdade. Isso existem, lógico, situações específicas que gastam muito dinheiro. Você tem uma doença muito grave, que você precisa de uma internação mesmo, real. Porque eu não acho que todos os pacientes que são internados hoje em dia, eles precisariam necessariamente ser internados e geram custos altos, que assustam tutores, que contam para outros tutores e cria essa comoção. Eu não acho, eu falo para os meus clientes, né? O valor de consulta que a gente cobra, não acho nenhum preço exorbitante. Os tratamentos que eu faço, embora eu trabalhe com todos os medicamentos de alto custo e de ponta, eu consigo não colocar uma margem de lucro tão grande nesses medicamentos e tornar viável para que todos possam fazer. Entendeu? Os procedimentos cirúrgicos que a gente faz na clínica, a gente faz praticamente 90% dos procedimentos cirúrgicos lá na clínica. Tem especialidades que não sou eu que faço, mas vem colegas de fora operar ali. Mesmo envolvendo um custinho um pouco mais alto, parcelo em 4, 5 vezes. Não preciso parcelar em 10, como a maioria dos hospitais fazem, porque joga uma conta muito alta e parcelo em 10 vezes. Então eu jogo em 4, 5, cabe direitinho. Eu vou te dizer que 90% dos tutores, com certeza, se você perguntar, estão satisfeitos com o que gastaram, não acham nada de exorbitante. Os custos, eles giram em torno do quê? Uma alimentação. Tem a questão da alimentação do pet, né? Porque tem gente que fala assim, não, só pode comer a ração X. Sim.
Isso é uma verdade? Não, então, Pode comer ainda aquele... Esse Lembra curso, a daquele gente tá falando arroz muito com da carne área só moída? de saúde, De atendimento. né? É, só de saúde. Mas não é só... O pilar são 3. Tá. É a alimentação, a saúde e a higiene, né? Então, lógico que a saúde, nós vamos ter algumas coisas preventivas, que são as vacinas. Nós vamos ter, às vezes, um probleminha ou outro de saúde que tem que ser corrigido, mas são coisas pontuais que, se você diluir ao longo da vida e dividir por mês, você vê que é um custo muito pequeno, a saúde. Tirando aquelas exceções que eu te falei, né? A alimentação, ela passa a ser o maior custo. Só que assim, você não pode dar uma alimentação caseira para o cachorro? Pode. Então é isso que eu Então, é isso que eu ia perguntar, porque é aquele antigo arroz com carne moída? Não é bem assim, né? Então, não é como bem tá? assim, né? Não, hoje em dia a gente procura fazer um manejo na dieta, assim, a grosso modo, porque é lógico que cada situação de cada pet é específica. Tem uns que têm tendência a engordar, tem uns que têm problema de pele, que determinado alimento pode provocar uma alergia, tem uns que pode apresentar algum distúrbio metabólico, endócrino, que eu preciso adequar uma dieta. Então, é muito particular de cada pet, a gente detecta isso no atendimento, na consulta do dia a dia. Mas, no geral, o cão ele precisa mais ou menos de 1/3 ali na alimentação dele de proteína, 1/3 dos carboidratos e 1/3 de legumes, por exemplo, que fornece vitaminas e minerais. Né? A ração ela já fornece tudo isso balanceado, é mais prático e tal, então muita gente acaba caindo na ração por causa disso. Mas nada que eu não possa ajustar uma dieta específica para um animal. Lá na clínica a gente tem até uma nutricionista que vai lá fazer um atendimento, é uma consulta demorada, é um pouco mais cara, mas é demorada. Tá vendo, Marcelo? Pra fazer Se eu uma tivesse dieta. um pet, ia ter que passar na nutricionista também. Não, você não sabe, calma, você não sabe. Fazer um macarrão lá com legumes e carne moída, tá tudo resolvido. Tá vendo? Agora- Eu tava pensando assim, né, sério, vê se o meu raciocínio tá equivocado, acho que não. Adotar um cachorro, vamos pensar em cachorro, Tá. pet cachorro, porque tem muita variação de tamanho, né? O gato não varia tanto assim, tô sendo... Sim. Por exemplo, adotar um cachorro, você já sabe mais ou menos o tamanho dele. Em tese, você vai adotar um animal adulto. Tá. Já quando você pega um cachorrinho filhote, você não sabe o tamanho que vai virar esse monstro. Então, adotando, vê se eu estou pensando certo. Sim, você Adotando tá pensando num vira-lata, né? vira-latão, adoro vira-lata. Então, aí já não me agrada. Então, o vira-lata pequeno consome menos, o vira-lata grande consome mais. Então, assim, dá para você pensar também economicamente, né? ou Você vai pensa escolher no um- Só Nossa. faltava essa, Um né? pincher num dog alemão, né? Então, exatamente. Então, você pensa no tamanho do cachorro e vê o custo também. Ou não, estou pensando errado? Não, tá certo, tá certo. Estou pensando errado? Não, então... No trabalho que mas- vai dar, na sujeira que vai fazer. Tamanho, né? Ah, o que então, entra, aí- o mesmo que entra vai sair. Isso é muito. Aí é que Isso é entra pequeno, os pô. meus pormenores, entende? Aí é que entra, né? É uma questão que a gente pode Deixa eu fazer conversar uma pergunta depois. pra vocês. Eu estou pensando aqui em fazer uma pergunta individualista aqui de novo. Pensando na adoção do pet. Uma desculpa que é dada é que nós ficamos quase o tempo todo fora de casa. Qual é o tempo, assim, isso é variável de animal para animal, mas qual é o tempo, assim, dizer, 12 horas o animal sozinho, você está judiando do animal? Existe isso, alguma coisa? Não. Porque assim, também tem uma febre de creche, né? Eu vou colocar na creche porque não pode ficar sozinho, aí fica mais caro. Sim. Entendeu? É óbvio que vai cuidar bem na creche, eu não estou discutindo o cuidado. Mas assim, até quanto tempo, assim, as pessoas podem ficar deixando o cachorro em casa sozinho? Eu tenho. polêmica a pergunta? Não é polêmica, não. É porque, assim, pertinente, é pertinente. é porque assim, o que você falou envolve outras coisas também, tá? Existem cães, por exemplo, tem tutores que têm Golden num apartamento. Mas o Golden é um cachorro ativo. É um cachorro que precisa de espaço. Tadinho. Entendeu? Esse cachorro ficar 12 horas trancado no apartamento, coitado. Ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Entendeu? Então, esse tutor, se não pôr numa creche, ele tem que passear bastante com o cachorro. Umas 3 vezes no dia, pelo menos. Então, o cachorro espera por isso.
E tudo bem, ele espera, ele é paciente, ele adora, ele cria aquele hábito, aquela rotina. Não tem problema você ter um Golden, um Labrador num apartamento, desde que você se disponha a ter esse tempo de cuidar dele dessa forma. Ah, eu não tenho esse tempo. Aí tem as opções das creches. E a creche, o cachorro vai interagir com outros. Agora tem cachorro que não gosta de interagir com outros. A creche é um sofrimento para ele. A minha odeio. Mas tem a ver com a raça? Sim, Ah. sim. Tem cachorro que interage mais, brinca mais. Você pega um Border Collie, pô, o cachorro que adora brincadeira, adora fazer isso, adora contato com outros animais. Agora você pega um piquinês. Ah, ele é muito... Ele quer ficar no canto dele. Ele quer o dono dele. O Chihuahua. O Chihuahua é um cachorro para ficar na creche? Não, ele quer ali ficar junto, cachorro de companhia. Né? Esse cachorro quer ficar grudado mais tempo, quer ficar mais junto. Ah, ele vai ficar 12 horas. Depende. Ele pode ficar as 12 horas dormindo. E depois que o tutor chega em casa, ele quer ficar 12 horas brincando. Tenha paciência com ele. Né? Justamente. Pois é. É aí que tá a diferença, entendeu? Entendi. Mas dá para ter todas as raças, não tem problema. Você É, acha, né? vamos voltar ainda no cuidado do pet. Tá. Você acha que os tutores às vezes exageram, que cachorro humaniza muito o pet? Sim, sem dúvida. Eu vejo isso direto. Eu fico até, às vezes, com um pouco de dó. Eu pego o tutor, assim, que quer um cachorro para passear no shopping dentro de um carrinho. O cachorro foi feito para isso? Então, gente, outro dia... Entendeu? Mas, vários assim, carrinhos- nada contra. Tudo bem. Se o cachorro se adaptar a isso, beleza. Tá bom. Né? Mas o problema é quando você força uma situação como essa. Não dá. Aí não dá. Entendeu? E aí você pega, vê coisas assim, às vezes acontecer que você fala... Não. Por exemplo, gato. O mesmo cachorro. Pô, o cara leva no pet shop para dar um banho. Ah, põe perfume e tal. É pior, porque o cachorro fica se esfregando no chão para Ele perder... quer tirar o xé. Você agrediu ele. E aquelas lantejoulas da testa? Também. aqui, Mas aí você vai falar, pô, eu tenho um serviço lá de banho e tosa na clínica. A gente põe. Porque se eu não colocar, É, o tutor vai ficar se eu não colocar, chateado. ninguém vai lá. Agora, Mas ninguém perguntou pro cachorro se ele gosta. Então, né? você tem Pois que... é. Não, laço. Se o cara é corintiano, ele não pode pôr um laço verde. Não pode mesmo. Você tem que perguntar o time que o tutor Exato. torce. Mas você não pôr o laço verde. Fantástico. Ele não quer pegar o cachorro com o laço verde. Não, Meu Deus vai do céu. vai É, pedir realmente, desconto. aí o cachorro não é mais cachorro. Não, É aquele fugiu. pensamento de que o cão mesmo se tornou filho. É. Hoje a gente vê muito isso, até mulheres que não querem ter filho e optam em ter um cachorro. Então acaba tratando da mesma Não, forma. Eu acho isso maravilhoso. Não, mas eu acho que não. Filho dura muito. Não, mas a questão de você não querer ter filho, acho que é uma decisão da pessoa, assim. Sim. Só não humaniza o cão, né? É, Ou o gato. justamente. E aí é verdade, agora é um mito ou verdade, né? Você falou sobre o cachorro ser cachorro, mas... E os gatos, eles são mesmo individualistas? É assim, eles conseguem viver do jeito deles, do modo que eles querem, né? E interagem com o tutor quando querem. Quando quer. Então não é Quando que ele é quer, individualista, ele é meio egoísta. É meio comportamento Na dele. dele, na Mas dele. eu adoro gato. Sabe por quê? Aham. Gato é bem mais limpinho que cachorro. Você não Então- precisa ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo. Ele já vai lá sozinho e Já faz. vem no manual dele pronto. Então, Sim. mas ao mesmo tempo, ele não é aquele animalzinho, aquele pet que vem e fica ali fazendo carinho, Não, né? alguns... Não, mas depende. Tem alguns gatos que eles vêm, querem colo, querem carinho. Ai, É que vai depender muito do comportamento. Como também tem cães que tem um comportamento que gosta mais de ficar no cantinho dele, não é tanto de contato. O gato vai ser da mesma forma. Que o gato já tem essa questão de é o meu espaço. Então ele vai vir quando ele quiser. Então, Na hora dele, né? Não na nossa. E eu acho que deve Gente. ser não sei, a adaptação de uma adoção de um gato deve ser mais difícil que de um cão, não? Não. Também o gato é esperto, né? Tô agora num lugar quente, gostoso, É meio Garfield, confortável. não é? Nós vamos... Vou aceitar essa casa aqui e segue o jogo, né? É meio Garfield. Aí, na hora de atender, né? Tem diferença de atender gato e cachorro? Sim. O tutor é diferente. tem também. Ah, eu acho. Tem eu as acho tem suas diferente. diferenças. O tutor é mais É. tranquilão? É mais de De boa? gato, de É, cachorro? de boa, é.
Acho que de gato é mais de boa. É mais de É boa. mais gato. Mas eu percebo também que, mas eu percebo também que quem tem gato só quer ter gato, né? Eles se apaixonam. Se o gato assim. morre, ele vai pegar outro gato. Sim. Tá. Às vezes tem vários, né? Tem vários, Sim, né? sim. Aham. É que você só entende mesmo quando você tem um gato. Você tem os dois, Eu né? tenho os dois. Então, Não, são comportamentos diferentes. Mas assim, antes de ter um gato, eu tinha esse pensamento. O gato não é aquele animal que vai me trazer o amor, igual o cão. Mas não, ele tem o jeitinho dele, mas ele também é carinhoso. Então, às vezes, você tá num momento que você não tá tão bem, o gato também vem próximo de você. ele percebe? Ele percebe. Então, tem essas situações também. Então, o gato, ele é carinhoso, sim. Só que é mais no tempo dele. Entendi. Então, é essa mais a diferença. Aham. E... então, voltando aí nesse atendimento do gato e cachorro, é verdade também que é mais difícil dar banho em gato, que de fato ele não gosta, ou é mito? Sim, só É verdade, Mas precisa dar verdade. banho em gato? Mas precisa. Não, essas Então, situações assim, ó, por exemplo, você pega um gato persa, que tem pelo longo, forma nó. Você precisa manter aquele pelo em condições, vai? Então precisa dar um banho, escovar o pelo, Tá. tirar os nó, entendeu? Tosar de vez em quando. Só que assim, eles sofrem demais, é muito estresse. E tanto é que na clínica a gente já não dá mais banho em gato. Por causa, por causa do sofrimento. Mas Eu acho que banho em gato tem que ser dado num lugar que só tem gato. Seria pode ter cachorro, né? inadequado em perito você dá o gato para dar banho? Não é. Não. Eu falo assim, tem felinos que podem passar mal e chegar até ao óbito por de estresse, nervoso, parada cardíaca. Pode acontecer. Esses gatos, eles têm que ser sedados com autorização do tutor. Entendeu? Se o tutor não autorizar, a gente não faz. Sedado não vai sofrer, né? Você Sim. vai... Sim, ele vai passar batido, né? Só que assim, Agora- tudo tem os riscos. Sedação tem risco também. Sim, Claro, entendeu? Então, quer dizer, você tem que pôr na balança. Você fala, vou deixar o animal também num estado ali de pelagem e tal, que é um maus tratos, se você não cuidar. Entendeu? Entendi. Então, você tem que tomar decisões. Isso não tem jeito. Tem que ter atitude. Tem que tomar É o chá. primeiro passo. E tem Né? Você gostou, né? Adorei! Vou fazer uma pergunta. Eu adoro essas coisas. Vou Fala. fazer uma pergunta polêmica sobre os convênios. Sim. Quais são as vantagens, desvantagens, as armadilhas? Na verdade é assim, os convênios hoje estão crescendo muito, né, no meio pet. É lógico que você vai falar que a vantagem principal é você ver que aquele tutor, ele se sente, de certa forma, seguro de que eu vou poder ter algum lugar para levar se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver como cuidar, então pagando o plano eu vou ter esse lugar. Então, essa é a vantagem. Mas aí a realidade, as armadilhas que você vê acontecer são justamente essas. Por exemplo, eu vou te dar exemplos, tá? Eu pego veterinários que têm mais tempo no mercado e eles não conseguem, assim, eu vou te dar a situação minha, tá? O meu tempo hoje praticamente é tomado pelos atendimentos que eu faço, de uma maneira particular, mas se eu tiver que aderir a um convênio, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir mais atender os particulares e nem os do convênio de direito. Eu não vou conseguir atender nenhum dos dois. Aí você vai falar assim, bom, mas aí você está com uma equipe montada, você tem mais tempo e tal, sim. Só que aí o que você pega outros veterinários, você vê fazer? Eles põem os atendimentos do convênio para um veterinário mais novo, menos experiente, que não tem tanto movimento para atender os casos. Entendeu? Mas assim, eu não acho certo. Porque, por exemplo, você vê, eu tenho 2 profissionais que trabalham comigo da mesma maneira. Não tem diferença. Você vai falar, mas você tem mais experiência? Sim, tenho mais experiência, ok. Entendeu? Eu ajudo elas com a minha experiência. Elas me ajudam de outras formas também, com a jovialidade delas, com a garra delas, com o interesse delas. Porque, às vezes quando você já, estou cansado. Não, vamos lá, vai sim, vamos lá. Dá aquele up. Aquele oxigênio, né? Então, quer dizer, não tem porquê
fazer essa diferença, entendeu? O pet vai ser atendido da mesma forma, com a mesma qualidade, do mesmo jeito. Entendeu? Só que eu não dou conta, entendeu? Então não vou fazer isso. Por quê? Aí a carga começa a vir muito. Eu quero com o Dr. Calho, eu quero... Entendeu? E aí, eu vou ficar rejeitando? Não. É interessante você falar isso, Calho, porque vem toda uma ética, né? Essa questão sua, né? Essa é muito forte em você, né? Então, você não quer fazer diferença. Eu não vou me sujeitar, vamos dizer assim, né? Porque você quer tratar igual e dar oportunidades para ela igualmente. Sim, mas você tem outras situações também, né? Vendo por outro lado. Você pode ter um profissional com pouca experiência, mas com bastante competência, às vezes com desenvolvimento de uma habilidade rápida, com atitudes também. Você pega um profissional jovem que pode se filiar ao plano e fazer o atendimento e se deslanchar. E vem. Então, existe todo tipo de profissional também. Claro. Então, o tutor ele tem que ver um pouco isso. Outra coisa que a gente vê acontecer, às vezes, eu falo assim, você tem um anestesista que trabalha para você. Ele cobra, vamos supor, 10x. O plano paga 2x. Esse anestesista não vai querer anestesiar para você por 2x. Aí você tem que chegar para o tutor e falar, olha, tenho esse anestesista que trabalha comigo, confio bastante nele, só que o plano paga 2x e ele cobra 10x, você teria que pagar 8x, o tutor paga. Entendeu? É vantagem, não é? Não sei, entendeu? Não sei te dizer, né? Até que vantagem é. Eu viria vantagem no plano de saúde assim, eu preciso realmente de uma internação. Então, será que eles eu não sei, né? Se vocês sabem, se eles dão opção quando você escolhe um plano de saúde para o pet. Eu não sei te falar esse mecanismo. Porque para nós humanos existe, né? Eu não sei como tem. De fazer um plano só para internação e exames. Não, isso eles não querem. Eles não querem. Uma vez eu questionei o CEO de um desses planos em relação a isso. Porque eu tenho uma clínica que não é 24 horas, ela funciona 12 horas, mas eu tenho 12 horas ali que eventualmente eu vou precisar socorrer um animal ou outro. Por que vocês não fazem um plano só de internação? E eu peço para esses tutores aderir a esse plano e a gente faz alinhado. Eles não querem, não é interessante para eles. Entendi. Eu não sei por quê, mas, entendeu? Tem esse lado também. Claro. Então, assim, tudo, quando você me pergunta, assim, armadilhas e tal, é porque, assim, não é nenhuma armadilha propriamente dita, é porque a pessoa cria uma expectativa e depois se frustra lá na frente. Uma internação, às vezes você põe o animal para internar lá, vai pelo plano, eles colocam uma coparticipação, eles não cobrem tal medicamento, eles não cobrem tal exame. Aí vezes, tem aquelas letras miudinhas que você não leu, né? Eu já vi que, por exemplo, a gasometria, você sabe, você é da área, a gasometria é um exame que é feito durante uma internação rotineiramente. Paciente crítico, sim. Sim. Porque eu julgo que internação é para paciente crítico, né? Tem vários tipos de internação. Não, você sim. O animal tá crítico mesmo, né? Então aí precisa da gasometria. E o plano não cobre a gasometria? Oh, meu Deus. Nossa, é um exame relativamente muito barato. Né? Mas aí, dependendo do tempo de internação, né? A conta vai lá pro alto. Sim. E aí, bom, você falou de prevenção. Sim. Né, da saúde do animalzinho e tal. A vacina, obviamente, prevenção? Sim, sem dúvida. Eu sou defensor de fazer todas as vacinas. Existe negacionismo para os pets também? Se eu te falar que esse negacionismo parte, às vezes, de veterinários... É sério? Sério. Existe hoje a gente faz vacinações em cães, e tem gatos também, mas eu vou falar primeiro de cães. Você tem duas vacinas no mercado que são basicamente a mesma coisa, a V8 e a V10. Qual que é a diferença de uma V8 e uma V10? A V10 ela tem 2 cepas a mais de leptospirose, que a incidência no Brasil é muito pequena. Só que como são vacinas importadas, fora do Brasil tem uma incidência maior, tem uma relevância fazer elas mais. Então, no Brasil, tanto faz fazer uma V8 ou V10. Né? Só que V10 te dá uma proteção um pouquinho maior. Aí você põe na balança custo-benefício. Só que no Brasil, quando chega um tipo de vacina dessa, você fala assim, aquele veterinário faz V10, aquele outro faz V8, aquele é melhor porque faz V10 do que o que faz V8. Então você tem que se adequar ao mercado
também por causa disso. Caramba. Mas assim, eu explico pro tutor, eu esclareço. Só que é um detalhe. O outro detalhe, existe uma vacina no mercado para cães que é contra giardia. Giardia, protozoário, certo? Zoonose, passa para o ser humano. O ser humano pode pegar uma giardíase. E aí você vê veterinários falar que a vacina de giardia não é eficaz, não funciona. Sim, tudo bem, eu concordo. Por quê? Porque o cão pode lamber um cisto de giardia no chão e ingerir e pegou giardia, mesmo vacinado. Só que a vacina impede que ele desenvolva uma giardíase que elimine cistos de giardia naquele ambiente e torne aquele ambiente mais contaminante, né? Evitando. Então, quer dizer, a prevenção. Sim. Então, você tem que trabalhar em cima disso. Então, mas às vezes você vê às vezes a pessoa fala isso numa rede social para dar engajamento. Tipo assim, você ouve isso, manda pro seu parente, olha, tal, entendeu? É que prevenir não dá mídia. Porque é um paradoxo a prevenção. Sim. Se a prevenção deu certo, não acontece nada. É verdade. Sim. Certo? Não acontece nada. E ela funcionou. Sim. Então, não dá ibope. Né? Porque você nunca vai falar, que nem eu, tomo remédio para prevenir herpes. Pô, doutor, eu tomo isso há 6 meses. Não acontece nada. É por isso mesmo que você está tomando. Continua. É por isso mesmo que você está tomando, para não reativar o seu vírus que está aí. E você está com imunossupressão. Tá funcionando. Está funcionando. É por isso que você está tomando. Sim. E é o paradoxo da prevenção. Né? Uma vez eu fiz uma consulta com um epidemiologista e discutindo se já houve sucessos de pandemias. Ele falou, toda semana, cada semestre tem uma possível pandemia, só que funciona a prevenção. Isso não dá ibope. Né? Isso não dá ibope. Sim. Então, mas eu oriento os tutores, a gente analisa qual é o ambiente que o animal vive, qual a idade, qual é os riscos, qual a maneira que o tutor... Às vezes, doutor, eu não tenho como gastar todas essas vacinas agora. Qual que é mais importante fazer? Vamos direcionar, vamos fazer mais importante. E aí lá na clínica você faz um planejamento assim para o tutor? Sem dúvida. Falou, daqui tal tempo você volta e faz tal vacina. Sim, todos os meus... Como se fosse um pediatra. Todos os meus clientes recebem um WhatsApp quando vence a vacina. Tem toda uma planilha, então. Tem. Isso é um diferencial maravilhoso da clínica, gente. Devia ter falado isso lá no começo também. Ainda bem que deu tempo de falar. Não, mas eu tenho outros profissionais que fazem isso também. Sim, mas olha, deixa eu perguntar falar de você. Da castração. Tá, é um outro tema polêmico, viu? Muito. Por quê? Por quê? Porque, assim, um pouco diferente, talvez, da medicina humana, a cadela, se você castrar ela antes do primeiro cio, que ela não tem contato com os hormônios femininos, você previne praticamente em 99,9% o carcinoma mamário, câncer de mama. Tá? Existem alguns trabalhos que foram publicados a respeito de se você castrar precocemente, outros tumores podem aparecer e tal. E existem alguns trabalhos realmente científicos mostrando algumas coisas nesse sentido. Mas a incidência do carcinoma mamário em cadela intacta, cadela que não foi castrada, gira em torno de 60%. Entendeu? Isso eu te falo por experiência. Por quê? Porque no começo da minha carreira a gente não castrava antes do primeiro cio. Deixava ter o primeiro, segundo, terceiro cio, depois, se quisesse, castrava. Entendeu? E você tinha essa incidência. Eu operava. Hoje, raramente, aqui no consultório aqui do Tatuapé, na clínica do Tatuapé, raramente eu opero câncer de mama em cadela. Não tem mais. Porque minhas clientes, praticamente, quase todas foram castradas antes do primeiro cio. Olha que legal. Só que, assim, tem algumas coisas que são contra, tá? O que, por exemplo? A incontinência urinária numa cadela. Às vezes, pela falta do contato com o hormônio, essa cadela desenvolve, ao longo da vida, uma incontinência urinária. Corrijo isso repondo hormônio. Não é problema. Repõe um pouquinho de hormônio e corrige. Mas é uma coisa que eu tenho que avisar o tutor que pode ocorrer. Né? Mas se você falar, minha cachorrinha, por exemplo, hoje ela tem 16 anos, mas ela foi castrada antes do primeiro cio. E todo cachorro, cão adotado, ele está castrado? É obrigatório ou não? Sim. É obrigatório.
Normalmente a gente faz. Tanto eu macho nem quanto lembro fêmea. agora se a lei determina isso em caso de adoção. Mas eu. Não, né? O macho não, e mas a fêmea, gente faz. o macho também? O macho também, a gente acaba castrando até os machos, principalmente num ambiente de ONG, por causa de briga, né? Entendeu? Eles ficam mais mansos. Eles ficam mais mansinhos, Sim, então. fica um pouco mais calmo para não brigar tanto e tal. E o principal objetivo, que é evitar a procriação. Porque realmente eu me lembro, assim, em São Paulo tinha muito cachorro abandonado na rua. A gente vê menos, muito menos. muito agora. menos, hoje em Muito dia. menos, quase não vê cachorro. Essa ONG que a gente trabalha lá, ela existe desde 1961. Nossa. Tá? Então ela surgiu numa época que é assim, o fundamento dela era acolher animais abandonados. Associação de amparo aos animais. Era esse o objetivo. Só que isso começou numa época a se tornar um depósito de animais. Porque o número de animais abandonados era muito grande e você não tinha pessoas para adotarem ele. Então você ficava encurralado numa situação crítica. Então a gente começou a reverter isso depois de alguns anos como fazendo mutirões de castração. Então assim, ia muito uma pessoa doar filhotinhos que nasceu. Não, eu até vou acolher esses filhotinhos, mas traz a mãe para castrar. Senão eu não vou acolher. Aí a pessoa levava a mãe. Aí cortava o ciclo, né? Cortava a progressão. Aí você vai evitando. E antigamente, hoje em dia acho que nem tanto, mas antigamente em bairro periférico, o cara tinha o cachorro dentro de casa, ele quer fazer xixi. Raspava o portão, ele abria, deixava o cachorro, depois o cachorro voltava, raspava e entrava de novo na casa. E nesse saída dele ele procriava. Entendi. Entendeu? Hoje é muito menos. Né? Hoje é muito menos. Hoje é muito raro. Mesmo em bairro periférico. Muito bom. Muito raro. Muito bom. Não, Certo? falta eu saber uma coisa que eu não sabia, eu não sabia que gato tem mau hálito. Cachorro a gente... Ai, meu Deus, cachorro tem, me incomoda. Ó, E aí é o seguinte, só para completar, o veterinário, ele acaba sendo dentista também, Sim. né? Então vocês é um profissional muito completo, né? Cuida lá dos dentinhos do animal, e aí do cachorro e do gato, então. Sim. O que acontece? Por que é importante, então, prestar atenção no mau hálito e tratar isso? E como que é isso aí? Não, isso é legal. Isso é legal você perguntar por quê. O que acontece? A halitose, o mau hálito no cão, ele pode... E no gato também, tá? Ele pode ter 2 significados, tá? Ele pode indicar uma péssima qualidade da saúde bucal. Então, você tem proliferação de bactérias em placas dentárias, placas de tártaro. Então, você tem que promover essa limpeza. Essas bactérias podem entrar pela corrente circulatória e afetar coração, afetar fígado e afetar os rins. Caramba. Então, você pode ter... Então, a saúde bucal é extremamente importante. Hoje, lá na clínica, a gente prioriza essa higiene bucal. O tutor fica com um pouco de medo de anestesia, mas eu passo essa segurança porque o risco é muito pequeno perto do benefício. Entendeu? E a gente consegue hoje, a grande maioria dos nossos clientes estão todos com a saúde bucal em dia, tal, então você consegue uma longevidade maior do seu cão. Também é um trabalho de prevenção, né? Sim. Mas não é, o mau hálito não é só isso. O mau hálito também, ele pode indicar problemas de saúde, problemas fisiológicos, metabólicos, uma doença renal. Sim. Dá um hálito urêmico, um hálito que parece um vinagre. Aquele cachorro, aquele gato está com insuficiência renal. Você tem que ficar atento. Isso eu não aprendi no EAD. Pois é, Você tem que sentir o cheiro ali, né? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Sensacional. E assim, E geralmente assim, gato, você me falou de gato, mas Sim. gato também tem um problema que chama complexo gengivite estomatite felina. Estoura úlceras na gengiva e tal. Dó. É um problema até de etiologia desconhecida. A causa não é muito bem esclarecida ainda na literatura. Tal. Caramba. Existem várias hipóteses e tal.
Mas é um problema que tem que ser tratado também com antibióticos, tratado com a limpeza. E geralmente tem uma periodicidade para fazer essa limpeza? Existe Não, depende de animal cada para animal. Tem animal O doutor tem que prestar atenção no hálito. E no visual você já consegue ver formação de placa bacteriana que tem. E muitos, quando vão lá na clínica para uma consulta de rotina, para uma vacinação, a gente acaba olhando isso, acaba vendo, determinando, instituindo. A última pergunta. Que eu tomo esporro da minha irmã quando ela está em São Paulo. Ela não está mais. Adoro dar um queijinho pra Luna. Meu Deus. Porque o cachorro pede, que você quer fazer amizade. Eu acho que tem muito, vai ser de muita utilidade você agora orientar. Te assediando, mas o que eu não posso dar pra Luna? Os cachorros. Luna é o cachorro da minha irmã. É assim, na verdade, o queijo em particular, tá? Não é que é um alimento proibido, ele não vai intoxicar, não vai fazer mal. Mas se o cachorro tiver uma doença intestinal, inflamatória intestinal, e aquela lactose que possa ter no queijo e tal, pode inflamar o intestino, pode fazer ele ter diarreia. Que já aconteceu inúmeras vezes, né? Então, o Dr. Calho, inclusive, sabe disso. Sim, os queijos amarelos são os piores, tá? O queijo branco ainda você consegue um benefício. E não são todos, né? Não, mas assim, não queijo só, parece que uva também não pode. Então, cebola. Existe, chocolate, né? Existem substâncias tóxicas ali que prejudicam. Então, é lógico que muitas vezes precisa de uma quantidade muito grande, depende do peso do animal. Não é que caiu uma uva no chão, o cachorro comeu, vai morrer. Caiu um pedacinho de chocolate, o cachorro comeu, vai morrer. Entendeu? Eu até vejo relatos na literatura que uma quantidade mínima. Mas agora você vai falar, tem tudo. Então, em 30 anos de profissão, você já viu algum cachorro morrer porque comeu chocolate? Eu nunca vi. Entendeu? Mas deve ter tido já. Eu que não vi. Então, assim, cebola, uva, queijo, tomate. O ideal é o quê, Dr. Calho? Não dar nada para o cão, certo? Não, nós vamos fazer uma dieta balanceada, certinha. Vou fazer um cardápio. Você adota esse cachorro. Leva lá na clínica. Eu tô falando sobre a Luna. Não, tô falando pra você. Isso, ajuda aí, cara. A Luna tá bem cuidada. A Luna tá numa vida boa lá na Bahia. Eu sei, mas é que eu vejo os vídeos que sua irmã posta. Né? Eu queria ter a vida da Luna. Eu queria ter, entendeu? Tá bom, mas eu prometo pra vocês, tá? Que eu vou. Ainda estou pensando no assunto. Nós vamos Não esperar. desistir totalmente, tá? Mas vamos ver como que serão, né? Os próximos capítulos. Tá bom, mas assim, quero dizer que amei o papo. Vocês gostaram? Foi maravilhoso. bom? Muito bom. Então, é pra voltar, independente do cachorrinho ou não. Não, tem, pra voltar. Vou pensar, então. Agradecer vocês, né, amor? Sim. Agradecer de Vocês são novo sempre pela bem-vindos. presença. Foi uma Eu delícia que conversar com agradeço. vocês. Meninas, da próxima vez vão estar menos tímidas. Mas Mas foi maravilhoso. Espero que tenham muito, gostado. muito medo de falar. Imagina, as portas do Pode Tudo estão sempre abertas para Agradeço, vocês. Débora. Agradeço. Obrigada mesmo. Maravilhoso. Ai, que bom. Show de bola. Ai. Acho que a gente conseguiu abordar tudo que você queria. É isso aí. Sim. Aí.